E esse é um ponto importante de esclarecer. O Grêmio tem dois pilares. O seu pilar principal, que é o futebol, e um pilar, subpilar, que sustenta esse pilar do futebol, que é um pilar de gestão. O que nós tivemos insucesso em 2021 foi o pilar do futebol, e um insucesso grave. Cortar o vale ou cortar a refeição do clube, que impacto que dá dentro do orçamento? Então a gente tem que analisar com bastante tranquilidade as críticas, né? E receber as críticas bem. Muitas delas são construtivas e acaba a gente aplicando, mas o que é muito ruim é quando a crítica extrapola o contexto da competência e do trabalho e passa a ter um contexto de ataque pessoal. Outra questão que eu acho que o pessoal certamente quer saber é o raio da arena. Travou esse negócio. A gente pode ter a necessidade de contratar, Tá. mas a gente não pode ter a expectativa e gerar a expectativa no nosso torcedor de que a gente vai contratar jogadores como a gente conversava, como a gente falava e como eram especulados em 2021, quando a gente tinha uma receita 33% a mais. Mais de 90% das informações vazadas, elas não correspondem à realidade. O Grêmio está falido, como a gente ouve, o pessoal dizer, longe disso e não falirá. Né? Passará por obstáculos importantes ao longo desse ano? Sim, mas nós vamos superar esse obstáculo. Porque recentemente saiu a respeito do teu contrato. O que tem? Por que teu contrato é secreto? Quanto é que tu ganha? É o que queremos saber. E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um Assado Para aqui em casa. Tô muito contente. Sabe que eu tava de férias, né? Fiquei um tempo fora, gravei. Em breve aqui no canal tem conteúdo pela primeira vez no exterior. Um assado para no outro lado, lá nas Arábia. Mas hoje tem aqui um convidado muito especial. Mas antes, eu quero que tu, que tá me vendo aí, já te inscreve no canal, tá bom? A gente tá chegando em quase 250 mil inscritos. E eu preciso muito que tu te inscreva no canal, tá? Já tem o sorteio para um inscrito ver a gravação do assado aqui em casa comigo. Ainda não rolou o sorteio, tá? Então dá para se inscrever e participar do sorteio. Então, te inscreve no canal aí, quando chegar a 250 mil, vou sortear R$500, ó, lá na KTO. Combinado? Então, curte, compartilha, deixa o teu like aí e te inscreve no canal. Agora sim, vamos pra vinheta? Agora sim, estamos de volta para um assado para o CEO do Grêmio. Vamos desmistificar, vamos tirar todas as dúvidas acerca desta posição que eu te confesso muito ignorante. Eu não sei exatamente o que esse homem faz, mas ele está aqui para tirar todas as minhas dúvidas e as suas dúvidas, beleza? Seja muito bem-vindo, Carlos Amodeu. Como é que tu tá, meu? Tudo bem, Duda? Obrigado bem. pelo convite. Estou aqui, vamos ver se a gente consegue esclarecer todas as tuas dúvidas e dos teus assistentes todos. Todos são ouvintes, porque a gente coloca no Spotify, e são, sei lá, internautas, o amigo internauta. É isso aí. Vamos dizer assim, o amigo internauta. Carlos Amodeu, cara, tu dá poucas entrevistas, né? Sim, muito poucas entrevistas, né? Isso por uma questão de estilo pessoal, né? Acho que a minha função ela é muito mais importante do que eu simplesmente dar entrevistas, né? E segundo, a gente tem uma diretriz interna no Grêmio, do Conselho de Administração, né, que eu devo sempre evitar entrevistas, me dedicar ao meu trabalho interno, né, e somente conceder entrevistas quando designado pela presidência ou pelo Conselho de Administração para isso. Então deixa eu te agradecer, porque tu tá aqui, então não sei se foi designado, mas eu te convidei e tu prontamente disse, olha, eu vou porque eu acho que, sei lá, bateu na tua cabeça que é legal, eu quero te agradecer de coração mesmo, vai ser um bate-papo muito elucidatório. Nós vamos poder tirar várias dúvidas e acho que também, se eu não conseguir alcançar algumas perguntas que tu entende que sejam legais, eu quero que tu diga assim, cara, quero te dizer uma coisa também que rola, né? Porque eu acho que tem muita coisa que chega em ti como dúvida de amigo e tal, que é dúvida de torcedor. E eu sou um torcedor, também sou jornalista, evidentemente, e quero saber várias coisas. Mas antes, eu sei que tu mandou pro esse assado, vai estar cru ou não vai estar cru? Os caras começam. Vamos lá, eu vou botar a primeira carninha ali. E não vou nem te perguntar, porque não adianta perguntar mais, né? Os caras já sabem. Ela não tá pronta ainda, tá, pessoal? Seus corneteiros. Mandar um abraço pro Sotile, que fica me dizendo lá que eu dou dor de barriga nos caras. Mentira.
Ô, meu Deus, sério mesmo? Se tu me inventar de sair com dor de barriga daqui, depois os caras vão me fuder, meu. Vamos testar, dependendo das perguntas que tu me fizer. Pode ser que eu tenha essa carta na manga. Exatamente. O Duda me fez o... Não, foi o churrasco. Não, foi as perguntas. Aí tu pode colocar. Eu quero começar, tirando... Acho que a pergunta mais fácil que tu vai responder hoje. O que faz um CEO? Vamos lá, eu acho que é bem bacana essa pergunta, cara, para esclarecer para todo mundo, né, o que um CEO faz. Né? Um CEO é uma expressão em inglês, né, que representa executivo principal de uma entidade, de uma organização, e o CEO no Grêmio, de acordo com o nosso organograma, tem como a responsabilidade reportar ao presidente, ao conselho de administração, né, todas as atividades executivas e operacionais do clube, em todas as suas diferentes áreas. Né? Então, o CEO ele é o responsável geral, o executivo geral, responsável por todas as áreas de atuação do clube, com reporte direto ao presidente, ao conselho de administração e seguindo as diretrizes tanto do presidente quanto do conselho de administração na atuação de todos os temas relacionados ao clube. Então, tu organiza financeiramente futebol masculino, futebol feminino, área social... Categoria de base, funcionários, escola de futebol, escolinha de futebol, tudo isso. Passa pelo CEO do clube, que no momento é o Carlos Amodeu. Isso, a gente, claro, que tem uma equipe de 400 profissionais praticamente, 392, assim, para ser bem exato no dia de hoje, né? A gente tem executivos que reportam a mim, coordenadores que reportam a esses executivos, então, de fato, quem faz a roda girar e quem faz o Grêmio operar diariamente são essas quase 400 pessoas, sob a liderança executiva do CEO, que circunstancialmente sou eu. Sim. Como é que é o nome do rapaz da categoria de base, velho? O Francesco. O Francesco, que é muito competente. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da base lá. O Francesco descobriu um talento. E aí o Francesco diz assim, cara, temos um talento em Mato Grosso e queremos trazê-lo ao Grêmio. Esse talento evidentemente menor de idade, por ser categoria de base, então precisa vir com a família. Aí ele reporta a ti de que forma para, por exemplo, despender uma grana, de repente, para ajuda de custo para a família. Como é que funciona esse processo? Tá? É uma curiosidade minha. Primeiro, eu concordo plenamente contigo, o Francesco é um profissional excepcional, super comprometido com o clube. Aí a gente tem que segregar duas coisas, a questão técnica e a questão financeira e a questão organizacional. Primeiro, tecnicamente, a equipe da categoria de base, sob a liderança do Francesco, vai definir que um determinado atleta é importante de ser captado para o clube. Ele vai reportar isso ao executivo. O teu é esse daqui, o meu é esse. Tá. Ele vai reportar isso ao executivo de futebol do clube, tá, para que haja uma validação pelo executivo de futebol em relação mesmo a essa sendo situação. Base. Mesmo sendo base. Então o Diego Serri, no caso, o Diego Serri hoje. Então, o Francesco identificou o Duda lá como potencial, ele vai fazer a análise dele, emitir os relatórios, vai sentar com o Diego, vai apresentar isso para o Diego aprovando, o Francesco recomendando. Eles já têm uma autonomia, né, orçamentária e regras e diretrizes para níveis salariais e de remuneração e de outros benefícios que possam existir para cada um dos atletas. Somente casos excepcionais que fogem dessa regra geral é que então o Francesco submete a mim diretamente para que a gente possa então ter uma aprovação, ter uma validação em termos de fluxo de caixa, em termos de valor a ser despendido. Então essa é a prática que a gente adota lá nesse caso específico. É um teto. Existe um teto por todo. Você, cara, o moleque, sei lá, eu tô chutando, de repente eu acerto. Vamos lá, eles avaliam em números, assim, de 0 a 10. Cara, esse cara é 7. Ah, tá, categoria 7 a gente pode pagar X. Ah, esse cara é categoria 8. Esse categoria 8 é mais ou menos isso, grosseiramente falando. Claro, são outros parâmetros, tem uma série de parâmetros técnicos, uma série de outras avaliações, mas é basicamente isso. Então existem escalonamentos, né, e definições dentro desses escalonamentos. Não só de forma individual, como de forma coletiva. Então ele tem um orçamento individual, ou seja, o atleta que se enquadra nisso, ele pode ficar nessa faixa de remuneração, e ele tem um orçamento geral, que é a quantidade dos atletas de cada uma das categorias que ele pratica. Fugindo disso, aí sim, tendo que ter uma verba orçamentária extraordinária, aí ele vem até mim e a gente define essas questões e aprova as contratações ou não. E vem cá, o orçamento ele se faz ao final do ano para o ano seguinte. Então o orçamento de 2022 foi feito ano passado, baseado com o que o Grêmio teria
no ano de 22. Então, o ano de 21 para 22, que foi um ano, tecnicamente, né, de resultados muito ruins, o Grêmio caiu. Esse orçamento despenca. Como é que vocês puderam reorganizar, tá, o orçamento? Eu comecei falando da base ali para tentar pegar só o trabalho geral do Amodeu e do CEO atual. Mas como é que foi feito o orçamento para 22? Afinal, as notícias que surgem para o torcedor é que o Grêmio vai ter que reduzir a folha salarial por 50%. Todos os anos, né, a gente inicia o processo orçamentário do clube em setembro, outubro, para que ele seja aprovado pelo Conselho de Administração pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Deliberativo, que é quem valida o orçamento ao final, em novembro de cada ano. Esse ano de 2021 a gente teve um fato atípico, que era o posicionamento que o Grêmio se encontrava na competição e o fato da competição se estender até o dia 9 de dezembro. Então isso fez com que a gente tivesse que montar um orçamento, vamos dizer assim, um orçamento original, levando em consideração a manutenção do clube na Série A e um orçamento de contingência, né, levando em consideração que a gente tivesse um fracasso desportivo. Né? Então nós elaboramos o orçamento original, envolvendo todos os setores do clube, fizemos um orçamento de contingência a 6 mãos, basicamente eu trabalhei nesse orçamento com a executiva de administração e planejamento, que é a Cristina, com o executivo financeiro, que é o Fabiano, para que a gente já tivesse preparado em linhas gerais com esse orçamento, até pela necessidade de aprovar no Conselho Deliberativo, né? E depois da consolidação do resultado esportivo, a gente validou com todas as áreas esse orçamento. O que esse orçamento na prática diz? O Grêmio perdeu de 2021 para 2022 33% da sua arrecadação, em linhas gerais. Então, perdendo 33% das nossas receitas, a gente precisará adequar o clube em 33% das nossas despesas. É como em casa, né? Sim. Se a gente perde a receita, tem que adequar a despesa. Qual foi a diretriz que a gente fez para 2022? Que todos os demais setores do clube, exceto o futebol profissional, mas também com um grau de esforço por parte do futebol profissional e da categoria de base, que é a nossa categoria antecedente, que tem gerado muitos bons frutos desportivos e financeiros para o clube, que todos os demais setores fizessem o maior grau de esforço possível para que a gente destinasse toda a receita proveniente desse ano de 2022 para o departamento de futebol. Até porque nós temos a obrigação não de classificar no G4, né? Eu entendo que a nossa obrigação é ganhar a Série B. Né? Nós vamos investir todo aquele recurso que for possível investir, levando em consideração que a gente teve 33% de queda de arrecadação no departamento de futebol, para que a gente tenha as melhores condições e que cumpra a obrigação de retornar à Série A. Hoje, início, a gente está gravando essa entrevista no final, no metade de fevereiro, tá? E cara, vamos lá, início de março, tá? O Grêmio já conseguiu reduzir o seu orçamento em quanto, se é 33%? Não, o Grêmio vem cumprindo, 33% em nível anual. Perfeito. Então, assim, em janeiro e fevereiro, eu posso te dizer que a gente vem cumprindo rigorosamente aquilo que a gente se propôs a fazer para esses 2 meses do ano. Né? Agora, temos desafios ainda importantes para os meses subsequentes, onde a gente precisa aprimorar a receita e a gente precisa também controlar as nossas despesas. O que é o aprimorar a receita? É agora o ter público de volta, por exemplo? Aprimorar a receita. O público de volta, né, aí a gente tem que separar em 2 elementos. Primeiro, quadro social, a receita é integralmente do Grêmio. É do Grêmio? Do Grêmio, quadro social. Tem nada a ver com o negócio da arena lá. Quadro social até um determinado limite, mas assim, em linhas gerais, para o nosso internauta entender, para o nosso internauta entender, em linhas gerais, a receita do quadro social ela é 100% do Grêmio. Tá. A receita da bilheteria ela é 100% da arena. Tá. Então, o que mais nos impacta é que todo torcedor do Grêmio que puder se torne sócio. Tá, então, por favor, que esse canal, assim, ainda, embora o Brasil esteja descobrindo esse canal, ainda é majoritariamente de gremistas, se associe. A melhor forma de ajudar o clube hoje, estando na segunda divisão com uma perda de receita, é se associando. Só para te avisar que eu paguei à vista em dezembro, hein? Eu te mostro o meu comprovante aí, eu tô te ajudando, tá bom. Quero saber se tu usou o teu cashback, porque tu sabe que tu teve essa condição, né? Não tinha, paguei então, 2.000 e pouco os 12 meses. Então tu pode ir lá na loja, né, até o final do mês de março, ir lá e recolher o teu cashback. Tu tem então, se pagou R$ 2.500,
tu tem R$250 que tu pode escolher os produtos que tu quiser pô, eu vou ir lá na loja e simplesmente retirar. Maravilha. Precisando pagar R$10, que é por uma questão fiscal. Né? Tranquilo, pô. Mais uma informação que eu não sabia. Então já sabe, mas esse é quem antecipou qualquer sócio? Todos os sócios que anteciparam eu sou esse em sócio. dezembro, ou seja, Isso, no ano passado, têm direito a um cashback de 10% sobre o valor que eles anteciparam. Então tá. Só que isso ele pode usar até 31 de março desse ano. Tá. Pô, baita informação já. Então vamos lá, todo mundo na Grêmio Mania lá para pegar o negócio. Então, vamos lá. Receita de público, né? Então é importante para o Grêmio que todo aquele torcedor que puder, que ele se associe, né? Porque 100% da arrecadação do quadro social virá para o Grêmio, melhorará a nossa receita, e esse é um dos pontos importantes, né? Esse mês de fevereiro a gente já fez uma campanha para o sócio, para a gente poder estabelecer um processo de reconexão com o nosso sócio. A gente tem estado e tem que reconhecer distante do nosso sócio e do nosso torcedor. A gente está fazendo essa ação, que é o sócio-torcedor ter acesso gratuito em todo o quarto anel. Então, todo sócio-torcedor que normalmente compra ingresso com desconto, né, de acordo com a sua categoria, se ele é sócio ouro ou sócio diamante, ele em fevereiro, nos 4 jogos de fevereiro, ele terá ainda, né, no final de semana, o direito de ingressar no quarto anel sem precisar pagar nada. E aquele sócio que não precisa pagar ingresso para entrar no estádio, aquele sócio cadeira, ele tem o direito de fazer um upgrade. Então, por exemplo, se tu é sócio... Eu sou lá de cima, lá de cima, tu pode fazer um upgrade entrando no sistema da Arena e fazer um teste na cadeira Gramado. Gold. Na cadeira Gramado. Tá então, lindo. Quem é da Superior pode migrar para Gramado, quem é da Gramado pode migrar para Gold, e quem é da Gold poderá usar o camarote. Então, assim, é uma Sempre um upgrade. É uma forma de testar, né? De dar um benefício para o sócio. Então, já é um movimento de reconexão, a gente está preparando outras ações que a gente vai fazer para fazer com que o torcedor se sinta mais abraçado pelo clube e para fazer com que o torcedor volte a ser sócio, aquele que deixou de ser sócio e aquele que ainda não é sócio, que ele se torne sócio, porque essa arrecadação é extremamente importante. Qual é hoje o quadro social? Nós estamos em março de 2022. Quantos mil sócios tem o Grêmio? Hoje a gente gira em torno de 60 mil sócios. Nós, quando iniciamos a pandemia, nós tínhamos 90 mil sócios. Né? Então hoje nós temos 2/3 do que nós tínhamos naquela ocasião. E a nossa meta é que ao longo desse ano a gente tenha um engajamento super importante do nosso torcedor, que vai ser fundamental para a gente cumprir essa obrigação de ganhar a Série B. Né? A gente quer retornar próximo desse número de 90 mil sócios. E com isso nós vamos fazer algumas ações que devem ser anunciadas aí nas próximas semanas para tentar trazer esse torcedor e esse sócio que deixou de Mas muito compreensível, né, Model? A saída, né? Porque a pandemia em março ali de 2020 assustou a todos, né? Era uma coisa muito sem saber até o curto prazo, o que aconteceu, cara. Tira, não tinha jogo, lembra? Ficamos 90 dias sem jogos. E mesmo assim a gente teve uma manutenção do quadro social de forma bastante importante, principalmente em 2020, até meados de 2021, que por conta também, meados de 2021, por conta dos resultados desportivos e da insatisfação do torcedor e do sócio com o desempenho do clube, e é natural isso, acabou tendo uma queda mais acentuada no segundo semestre de 2021. Mas até então, a manutenção, a fidelidade do sócio, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito. Isso, não apenas o Grêmio, outros clubes também têm essa questão do sócio ter um contexto de pertencimento, de engajamento. É completamente diferente do centro do país, onde nos programas sócio-torcedor no centro do país, as quedas foram bem maiores já no início da pandemia. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Já fica aí o meu agradecimento em nome do clube, né, para aquele sócio que se manteve em dia, que se mantém em dia durante todo esse período, que é extremamente importante para a gente. Cara, tu falou numa área que eu acho super importante, não só para o Grêmio, mas para qualquer clube de futebol, que é o marketing. Tu não é marketing, eu sei disso. Tu é o CEO do clube, mas eu acho que tu, pelo jeito, é tudo integrado ali, tu deve trocar ideia. Hoje o marketing do Grêmio já faz um tempo é o Beto Carvalho, que conheço também, é um cara super gente boa. Tu disseste que o Grêmio anda afastado, né? Como é que foi esse diagnóstico? Foi o Beto, foi a direção do Grêmio, quando eu falo direção, eu digo, sei lá, o conselho de administração, sabe? Alguém, ou é alguém de fora, um amigo teu, diz, cara, olha isso aqui, velho, essa peça. Como é que chegou alguma coisa a esse diagnóstico? E
por favor, vamos devagarinho. Tenta me explicar isso, cara, porque eu recebo, e eu já não sou mais, né, da imprensa tradicional que cobre o dia a dia, e ainda recebo, cara, olha isso aqui, meu, não sei o quê. Então, uma maneira que eu acho que eu tenho de tentar tirar a dúvida é agora. Eu acho que o principal é a gente reconhecer que a gente tem lacunas importantes. Mas antes até da questão do reconhecimento, tá, Duda, eu vou te dizer assim, ó, pela função que eu te expliquei inicialmente do CEO, embora eu não seja um homem de marketing, eu sou o gestor geral do clube, sim, responsável também pelo gerenciamento da área de marketing, óbvio. Então, né, me sinto corresponsável, né, em relação a essa dificuldade que a gente tem percebido que os nossos torcedores sentem. Então, certo, esse é um tema também importante, né, que é a percepção do torcedor em relação àquilo que a gente está tendo. Então, não necessariamente, né, a gente está afastado de modo voluntário, mas a gente sente que pelo trauma que foi, né, principalmente esse nosso insucesso desportivo de 2021, o torcedor está se sentindo carente. Então tem uma percepção de carência importante e tem uma necessidade nossa de abraçar esse torcedor de uma forma mais intensa do que a gente vinha fazendo antes. Então, quando eu digo que a gente está um pouco afastado, não é que a gente se sinta inerte nas ações que a gente está fazendo, mas a gente percebe que o momento que a gente está vivendo requer que a gente intensifique essas ações, mude eventualmente a estratégia de comunicação, qualifique essa estratégia de comunicação, abrace o torcedor e traga ele de volta para que ele se sinta efetivamente abraçado e que ele abrace também o clube e o time principalmente, porque a gente vai precisar de mais disso ao longo desse ano 2021. O marketing traz quanto % para o clube no orçamento? A gente tem assim, dentro do marketing, a gente... A venda de camisetas está em marketing? A gente tem que separar, eu posso colocar aí alguma coisa em torno de 25% da arrecadação, né, em marketing, em patrocínios, em publicidade, né, venda de camiseta, as lojas, o licenciamento de produtos, né, então essas receitas todas são receitas que correspondem a 25% do total das receitas do clube, mais ou menos. Né. Separa para mim que sou torcedor e leigo as porcentagens do orçamento. Então, 25% em marketing, venda de atletas deve estar no orçamento também? A venda de atleta ela varia. Mas tu coloca no orçamento lá, vamos vender 30 milhões esse ano. Isso. Eu sempre coloco ela no orçamento, a gente sempre trabalha, né, ela dentro do orçamento, até porque a gente precisa planejar as vendas, né, e todos os clubes no Brasil, essa é uma informação importante, Dudu, todos os clubes no Brasil somente conseguem fechar o seu orçamento, tá, com venda de jogadores. Sim. Não existe clube, inclusive o Flamengo, que tem a maior arrecadação, ele precisa. Quanto é que o Flamengo arrecada? Só um parênteses. O Flamengo arrecadou em torno de 1 bilhão de reais. É o único que ultrapassou o bi? Isso. Tá. Em 2021. Os números ainda não são oficiais, não são divulgados, né, oficialmente. Tem a publicação dos balanços agora até o final do mês de março, mas estima-se que eles ultrapassaram e o Grêmio? 1 bilhão de reais. O Grêmio gira na casa em 2021, em 2020 e em 2021 deve girar em torno disso, em torno de 450 milhões de reais. Um pouco para mais, um pouco para menos. E a gente está em que ranking aí no Brasil? O Grêmio hoje é o terceiro, quarto ou quinto, e aí tem ali alguns clubes muito próximos, né, em termos de arrecadação. Né? Então vem Flamengo, Palmeiras, né? Aí vem ali Grêmio, vem o Corinthians, né, vem o Internacional, né, e o Galo, ele tinha uma receita um pouco menor, em 2021 vai ter uma receita maior, porque teve Copa do Brasil, teve Campeonato Brasileiro, aumentou muito a sua arrecadação, teve a venda quadro de sócios. Do zagueiro, que foi então, alta. Mas em condições orgânicas, o Grêmio gira ali entre os cinco primeiros receitas do Brasil. Em 2022, isso vai ser bem diferente, né? A gente já falou que perdeu 33% de arrecadação, então a gente vai ter uma queda brusca que a gente espera recuperar a partir de 2023. Né? Até que ponto, eu não estou agora falando de área técnica, né? Tipo assim, porque tu não joga, tu não é responsável pelo campo, que aí são outros caras, tu é responsável pelo... Um pouco sim, porque tu der a canetaço lá, o cara, eu quero contratar o Cavani, lembra? Não vai dar pro Cavani, o Cavani não dá porque nós não temos dinheiro, tá, beleza. Quer dizer, até que ponto
tu fica contente por ter números superavitários nos últimos anos, né? Quando o Grêmio ganhava, isso era muito motivo de orgulho. Mas depois virou deboche. A gente não pode, a gente não é um banco, já deve ter ouvido isso, né? A gente, né, não é campeonato de superávit e tal. Até que ponto tu, cara, como profissional da área, e isso é bacana, sabe, de se ter. É sinal de competência, isso? Eu vou te dizer que pode ser uma das consequências de competência. Só que num clube de futebol, a competência ela é medida pela conquista dos títulos, pelo protagonismo desportivo, né? Mas é fundamental que a gente tenha estabilidade econômico-financeira no clube. Isso não significa dizer que a gente queira ser campeão de campeonato de superávit, né? Mas a gente entende que é importante a gente ter uma estabilidade econômico-financeira, ou seja, não ter déficits e prejuízos frequentes, porque isso reflete no caixa. E refletindo no caixa, vai refletir no campo. Por que vai refletir no campo? Primeiro, o Grêmio, durante os últimos, vou responder pelo período desde que eu estou nessa função, de 2017 a 2021, né, todos os compromissos com os atletas foram pagos sempre rigorosamente em dia. E vou te dar uma informação adicional, muitas vezes antes da data de vencimento, quando, muito próximo da data de vencimento da remuneração, a gente tinha um jogo importante, seja de uma Copa, do campeonato, a gente antecipava, né, como uma forma, como um gesto, né, de carinho, de boa vontade, para que o grupo ficasse ainda mais tranquilo para o desempenho esportivo. Que dia que o Grêmio paga? O Grêmio paga, aí são informações internas de acordo com a legislação. Eu já queria, que aí eu vou te pedir para não te eu ganhava responder. no dia 5 de cada mês. Só para te afirmar. Agora já não tem agora é quando o YouTube me paga. Mas vai. Não, mas então assim, ter superávit não é o nosso objetivo. Mas acabar o ano com superávit pode ser uma consequência, né, de uma política de gestão responsável. E essa política de gestão responsável parte da premissa do cumprimento do orçamento, do cumprimento do pagamento dos atletas rigorosamente em dia, dos impostos, dos fornecedores, de todos esses compromissos. E a gestão do presidente Romildo Bolzan, do seu conselho de administração desde 2015, que foi o primeiro mandato, vem perseguindo sistematicamente essa responsabilidade fiscal. Superávit é uma consequência do ato de responsabilidade fiscal, ele não é o objetivo pelo qual o clube está trabalhando. Mas ele não te deu essa missão, cara, a gente quer ser superavitário. Eu não quero dever para ninguém. Não, a nossa missão... a se missão, quiser ir comendo também, que eu vou lá. vejo só. E pior, eu vou te dizer o seguinte, vou dizer para vocês que não tá cru. Não tá cru. Viu esses corneta? Não tá cru. Fala, Modeu. Fala aí, se tá ou não tá. Aí, ó. Agora, se tá bom, eu vou provar já. Vou só responder essa pergunta. Boa. E depois eu vou provar. Né? Mas, enfim, a meta é fazer o futebol o mais forte possível, né, para que a gente tenha protagonismo desportivo, respeitando um equilíbrio econômico-financeiro. Então, esse equilíbrio, Duda, que deve ser perseguido por todos os clubes e que é super difícil de tu encontrar essa equação. Muito. Tu conseguir equilibrar tudo dentro do orçamento e dos recursos que tu tem para pagar, né, e formar um time muito competitivo. E isso foi o que a gente perseguiu durante todos esses anos, né? E tivemos sucesso na questão de estabilidade econômica, né? E infelizmente tivemos aí no último ano foi um fracasso no último ano. Mas nos últimos 4 anos ali o Grêmio ganhou Libertadores, a Copa do Brasil, 4 gauchões, né? Tem Recopa, tem... Cara, ganhou várias coisas. Tem um indicador importante que eu falei em protagonismo desportivo e não falei em somente ganhar títulos. Porque protagonismo desportivo é tu estar em condições de disputar todas as competições que ao longo dos anos os títulos vão surgindo. Então quando a gente olha, a gente tem um mapa lá, que é o mapa da conquista de títulos e do desempenho desportivo ao longo dos anos. Sim, o Grêmio está sempre em terceiro, quarto, quinto, quarto, segundo, Então o que acontece? De repente, 2016, Copa do Brasil, né? 2017, Copa Libertadores, né? Um desempenho bom na Copa do Brasil, um desempenho bom no Campeonato Brasileiro e o título gaúcho. Aí depois a gente vai para 2018,
o título da Recopa, a gente vem com um 4º lugar no Campeonato Brasileiro, a gente vem de novo por uma uma semifinal de Libertadores, que a gente perdeu daquela forma que perdeu para o River, título gaúcho novamente. 2019 a gente vê de novo duas semifinais de Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, 4º lugar no Campeonato Brasileiro, título gaúcho. Ou seja, a gente conseguiu manter, e em 2020 a gente teve uma final de Copa do Brasil, né? A gente não pode esquecer. Isso, né? É verdade. E ficamos também entre os 4 principais no Campeonato Brasileiro. Então, agora pode ser que no sim, 2020 não, mas sim, mas é ali, tá? É porque fundiu os anos, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece, né, Duda? A gente vinha conseguindo ter esse equilíbrio. 2021, de fato, a gente desequilibrou essa balança e dos 2 pilares que o clube tem, e esse é um ponto importante de esclarecer, o Grêmio tem 2 pilares. O seu pilar principal, que é o futebol, e um subpilar que sustenta esse pilar do futebol, que é um pilar de gestão responsável, de gestão adequada, né? O que nós tivemos insucesso em 2021 foi o pilar do futebol, e um insucesso grave, um insucesso importante, um dos 3 maiores insucessos dos 118 anos da história do Grêmio. Exatamente. Né? Mas o pilar da gestão, ele se mantém sólido, e ele vai ser fundamental em 2021 para que a gente possa estar forte o suficiente para passar por esse desafio que a gente tem e essa obrigação que a gente tem de ganhar a Série B e retornar para a Série A. Então a gente não pode também destruir, né, na mente, no imaginário, né, de todos, que tudo está errado. Não, nós tivemos um erro grave no nosso principal pilar, que é o pilar do futebol, que faliu, entre aspas, né, em 2021. Mas o pilar da gestão vai ser fundamental para a gente poder passar o ano de 2021, né, com muito esforço, com muita dedicação, porque 33% a menos de arrecadação, né, pensa na tua remuneração. Mês que vem, a partir do mês que vem, tu vive com 33% a menos de arrecadação. É difícil? É. Medidas duras a gente precisa tomar? Precisa. Vamos passar por isso? Com certeza vamos. O Grêmio está falido, como a gente ouve o pessoal dizer, longe disso, e não falirá. Né? Passará por obstáculos importantes ao longo desse ano? Sim, mas nós vamos superar esse obstáculo. É o ano mais difícil. Vamos provar agora, então, vamos ver se... Por favor, vamos lá. Agora, para os corneteiros de plantão, um abraço para o Sandro Sotile, que fica postando coisa minha. Tá ou não tá bom? Ah, não, tu não vem fazer vírgula. Eu poderia dizer que tá bom, mas se eu disser que tá bom, eu vou tomar corneta, entendeu? Então não vou Tá muito bom, vamos lá. Tá muito bom. Não, tá muito bom. E olha aqui, ó, e tu que é da área de finanças, eu vou te dizer, isso aqui ainda é bom e barato, entendeu? Lá no Bistec, tu vai lá, isso é carne de qualidade ainda com preço extremamente acessível, entendeu? Tu podia comprar isso aqui lá pro pessoal lá que... Agora já ia dar uma corneta aqui nele já. Olha, aqui tem já entendi. Eu entendi a tua corneta. Eu vou dizer que é um assunto delicado, mas é um assunto que tomou conta das redes sociais. E eu acho que seria extremamente pertinente, uma boa oportunidade de tu esclarecer, que foi o negócio desculpa, é até meio estranho, as pessoas não poder... tirar a refeição da rapaziada do CT. Eu não quero errar. Foi assim, né? O Grêmio agora vai pagar o Vale Alimentação e vocês comem. Como é que se deu isso? Que impacto isso dá no orçamento? Ou seja, cortar o Vale ou cortar a refeição do clube, que impacto que dá dentro do orçamento? Vamos lá. Eu acho que é bem legal poder explicar isso, né? Porque ficou como se o Grêmio estivesse adotando uma medida anti-humanitária, né? E prejudicando todos os nossos profissionais, que a gente sempre busca valorizar bastante. Não é isso, tá, Duda? O que acontece? Vou te explicar uma história um pouquinho anterior. Por favor. A gente todos os nossos profissionais recebem o Vale Refeição. Todos. Todos, tá. Aqueles 400, desde sempre. Aqueles 400 que eu te falei, tá? Certo. Todos eles, inclusive os do CT profissional, recebem o Vale Refeição, tá? Ao longo do tempo, no CT profissional, a gente tem um que a gente chama de almoço do departamento médico. Porque como normalmente os treinos são em um turno, quem está no departamento médico, sob tratamento médico ou fisioterápico, via de regra trabalha em 2 turnos. Então, aqueles atletas acabam almoçando no CT para depois descansar e retornar pro trabalho, né? E aí com isso tem os fisioterapeutas que estão trabalhando com ele, tem os médicos, enfim, a equipe
que naquele dia, circunstancialmente, está escalada para aquele processo. Então esse era o almoço que existia no refeitório diariamente. Com o passar do tempo, e ao longo do ano de 2021 principalmente, tá, com as comissões técnicas trabalhando 2 turnos, a gente até comentou e viu muito comentário sobre o Thiago Nunes, né, que ele chegava muito cedo para trabalhar, passava o dia lá, o mesmo acontecia com o Filipão e com o Mancini ao longo do ano. O que aconteceu? Muitas outras reuniões passaram a acontecer ao longo do dia no CT envolvendo bem mais pessoas. E o CT é longe também, né? E aí o que aconteceu? Começou a ter o almoço do DM, ele foi se transformando num almoço aberto, né? E o Grêmio continuou pagando os vales e disse o seguinte, não vamos mexer nisso agora, porque a gente está num ano extremamente sensível, vamos deixar o pessoal super confortável para que essas questões aconteçam e aí no próximo ano a gente atualiza. Por que a gente atualiza? Muito menos por conta do custo das 50 refeições, mas muito mais por uma questão de isonomia, porque eu tenho mais 350 profissionais no clube. Né? Então, que não estão recebendo. E que não recebem, e que recebem o seu vale-refeição. Sim, perfeito. Né? E aqueles profissionais do CT, então, receberiam vale-refeição e teriam ainda mais o direito à alimentação. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria adicionar uma segunda refeição, além do vale-refeição, para esses outros 350. Então, o departamento de futebol entendeu por bem dar a opção para aqueles profissionais. Então, nunca foi retirado o almoço. Simplesmente foi dito o seguinte, você tem a opção. Quer almoçar no refeitório todos os dias? Tem comida. Tranquilo, a comida está lá, você só renuncia ao recebimento do vale-refeição. Né? Se você prefere o vale-refeição, porque eventualmente tem outras destinações e a gente sabe como essas coisas funcionam, então você pode manter o vale-refeição, só que neste caso você não almoçaria mais no refeitório para que a gente pudesse restabelecer a regra do almoço do departamento médico. Então, assim, é muito mais um mito que se criou de fora para dentro do que uma realidade de dentro para fora. Mas isso pegou mal internamente, Model? Tipo assim, olha, tu sentiu um clima ruim quando essa notícia veio à tona? Eu te confesso que eu como tive um acidente no final do ano, importante, fiquei hospitalizado, depois quando retornei ainda tive um Covid que me pegou bastante forte porque eu estava debilitado do acidente. Eu te confesso que no mês de janeiro, que foi o primeiro mês em que isso aconteceu, então nesse momento é que poderia haver um eventual mal-estar, eu não estive presente no CT, então eu não consigo te responder isso da minha percepção. Tá? Mas afora a minha percepção, os relatos que eu tenho é de que internamente todo mundo compreendeu esse momento. Por isso que eu digo que é muito mais uma reação de fora para dentro do que de dentro para fora, o que é natural. Quando o momento que a gente está vivendo, como a gente teve um fracasso desportivo em 2021, é natural que tudo aquilo que a gente faça, né, seja objeto de crítica. Né? E é natural, isso é do comportamento do ser humano. Mas nesse caso específico eu posso te dizer que a gente teve muito cuidado de não prejudicar ninguém, não suprimir nenhum direito legal que os funcionários têm, e eles têm lá a condição de almoçar, e aqueles que quiserem, tá lá o refeitório está aberto e eles vão poder almoçar. Então nem cabe a pergunta, por favor. Vamos lá, vai lá. Não, eu ia te perguntar, porque eu fiz dentro dessa pergunta, eu fiz a pergunta do quanto isso reflete dentro do orçamento, financeiramente, tipo assim, isso representou 100 mil reais no mês, sei lá, tô chutando. Isso acabou sendo secundário, era mais por isonomia e porque, poxa, essa rapaziada tá comendo, não precisa... É uma questão conceitual muito mais do que financeira, embora financeiramente também impacte. Dê um reflexo. Também tem um reflexo. Né? Então, porque a gente está falando de 400 refeições dias, porque eu teria que equilibrar todas essas refeições, né? Dar uma segunda refeição, né? ou compensar isso para os demais colaboradores, vezes o número de dias que a gente tem. Mas, de novo, não é uma questão financeira, é uma questão conceitual de ajuste de processo. Né? Porque foi um processo que ele, ao longo do ano passado, naturalmente, ele foi se moldando, nós mantivemos aquilo para não criar nenhum tipo de problema no ambiente, que já era um ambiente que estava tenso pela situação que a gente... Sim. Tenso no sentido de todos preocupados em sair daquela situação, né? Para a gente não mexer nisso durante o ano e fazer isso na virada do ano. Tia, negócio de contratação, tá? Quando eu perguntar, aproveita e come. Isso, vai lá. Aí eu vou perguntando, eu vou comendo. Na hora de contratar, né? Como é que funciona? Eu queria entender esse processo. Eu acho que o torcedor também tem muita curiosidade de entender o processo da contratação.
né? Só rapidinho uma antes ali, tu disseste que ficou pendurado em mim. Tu disseste que é 33% a menos, mas a folha do profissional vai cair em 50%. Por quê? A gente tem um objetivo de redução importante da folha do departamento de futebol profissional, porque isso também é um ponto importante, tá, Duda? O Grêmio é um clube somente de futebol. Diferente de muitos outros clubes no Brasil, que tem clube social, que tem piscina, sim. tem outros esportes, a gente somente é um clube de futebol. Então, do nosso orçamento total, 80% das despesas do clube são do futebol. Não apenas do futebol profissional. O futebol profissional responde por 70% das despesas gerais do clube. Então é natural que quem responde por 70% das despesas totais do clube tenha a necessidade de ter um ajuste em determinadas rubricas percentualmente maior, porque a entrega de valor é bem maior. Então a gente vai ter, e já está tendo uma redução, sim, da nossa folha por necessidade, mas é importante dizer que a gente, mesmo assim, vai ter uma folha do departamento de futebol significativamente maior do que os nossos concorrentes. Não, sem dúvida. Todos na Para a Série B, eu acho que nunca houve na história uma folha de 9, 8 milhões. O que é importante da gente dizer também de uma forma transparente e responsável, que o clube não tem condições de fazer contratações num nível de receita de Série A. Tem que se reforçar? Tem que se reforçar. Até agora, tem que melhorar. Modelo, as contratações são empréstimo. O Grêmio não gastou. O Nicolas veio emprestado, Janderson veio emprestado, o Diego Souza, né, recontratamos o Diego Souza, o Bruno Alves é empréstimo, o lateral, o Orejuela empréstimo. Mas quando eu falo de contratação, tu está correto no que tu está dizendo, mas quando eu falo de contratação, eu estou falando de acréscimo de folha. Né? Então, assim... Só vai tirar, não vai acrescer. Eu posso ter a necessidade de acrescer. Né? Então, para eu acho que tem, tá? Agora eu acho que tem. Mas foi o que eu te disse, a gente pode ter a necessidade de contratar, mas a gente não pode ter a expectativa e gerar a expectativa no nosso torcedor de que a gente vai contratar jogadores como a gente conversava, como a gente falava e como eram especulados em 2021, quando a gente tinha uma receita 33% a mais. Né? Então a gente tem que ter uma realidade diferente, por mais que a gente esteja fazendo toda uma reengenharia interna para dar condições para que a gente tenha um grupo forte, que é a obrigação voltar para a Série A. A folha era 15 milhões, é isso? A folha girava nesses patamares. E quando se fala que a folha salarial do clube, agora é realmente uma curiosidade que há muito tempo eu nunca consegui sanar essa dúvida. A folha salarial corresponde ao quê? Só jogador comissão técnica, fisioterapia, roupeiro. O que é a folha? Tipo, né, quando a gente fala assim, a folha do Grêmio é 15 milhões. Quem é que ganha os 15 milhões? No nosso caso, a folha engloba atletas do grupo principal, atletas do grupo de transição, que ambos são profissionais, né? Comissões técnicas do grupo principal e comissão técnica da transição, né? E a gente tem mais todos os empregados diretos do departamento de futebol, mais os encargos, né, que são aplicados em todas essas remunerações. E quando eu falo atletas, eu falo salários e direitos de imagem. Ou seja, tá tudo junto. Tudo junto. Tá tudo junto. Curioso. Então toda vez que tu ouvir aí que a folha salarial do Grêmio é 15 milhões, eu chutei aqui, né? Agora é menos, o Amodeu já falou, não sei exatamente. É essa galera toda que está recebendo aí. Então um grupo de jogadores mesmo, porque direto vaza, né? Salário. Quando não só Grêmio, tô falando, o time de futebol começou a cair, se fala no salário. Eu, quando era da mídia especializada, eu nunca gostei de falar de salário de jogador, porque eu não gostaria que se falasse no meu salário. Embora eu não seja, né, não trabalhasse em algo societário, que as pessoas, né, fazem parte. Eu acho que, eu não sei como é que é... Mas vou te dizer o seguinte, Duda, te interrompendo. Mais de 90% das informações vazadas, elas não correspondem à realidade. Mas em termos de número ou informações em geral? Em termos de número dessas informações. Quando tu diz assim, vazam os salários dos jogadores. Muitas dessas informações não correspondem à realidade. Não correspondem à realidade. E contratos? Eu tenho uma pergunta cabeluda aqui que veio aqui na Gimo Cupim daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos daqui a pouco. Eu ia te perguntar das contratações. Como é que funciona uma contratação? Vamos lá. Enfim, como é que passa na mão do CEO uma contratação? O processo metodológico, vamos falar assim, né, de contratação
Primeiro, a gente tem um centro de análise de dados, né, chamado CDD. Isso, CDD, né, Centro Digital de Dados, né, é a nomenclatura correta, que nós temos lá 6 profissionais contratados, né, e esses profissionais trabalham nas suas diferentes funções, e lá a gente tem 2 profissionais dedicados fundamentalmente ao trabalho de prospecção mercadológica. Então, eles avaliam todos os jogadores em diferentes ligas, né? Liga futebol no Brasil, futebol no exterior, com ligas que são definidas para todas as posições, tá? De acordo com o modelo de jogo, de acordo com as características do modelo de jogo da comissão técnica atual do clube. Então, há necessidade de contratar um jogador numa determinada posição. Diz tu aí qual é a posição. Não, quero um lateral direito novo, já estou te avisando agora. Lateral direito. Alô, né? Alô, CDD, vamos buscar o lateral direito, nós vamos precisar esse ano. Então vamos lá, lateral direito. Então, vem o lateral direito, a comissão técnica repassa ao executivo de futebol. Até o ano passado, até dezembro, era o Marcelo Oliveira como coordenador técnico, que, diga-se de passagem, um cara que é fantástico. Esteve aqui foi como atleta e como profissional também na nova função que ele exerceu, também foi muito legal. Acho que prestou serviços bem legais para o clube e, infelizmente, fez parte também desse contexto de fracasso, assim como todos nós fizemos. Mas, enfim, então sai do CDD, vem da comissão técnica para coordenação técnica, que agora não existe mais, então vai para o executivo de futebol a necessidade desse atleta, há uma definição do perfil desse atleta, perfil de idade, perfil de estilo de jogo, perfil comportamental, todos os perfis principais desse atleta, e essa demanda vai para o CDD. O CDD verifica se no banco de dados dele, do acompanhamento que ele vem fazendo, existem atletas naquela condição, faz uma primeira lista, leva para o executivo e para a comissão técnica, essa lista ela é depurada, fica numa lista menor, e dessa lista menor começa a se trabalhar de acordo com a disponibilidade desse atleta, de acordo com o valor do investimento desse atleta, com a necessidade de orçamento, de grana que a gente precisa para contratar, e aí afunila para a contratação. Metodologicamente, é assim que funciona o processo de contratação. Claro, tem a indicação, por exemplo, atualmente, desses que citamos aqui, né, do grupo atual aí. O Janderson, que eu saiba, é uma indicação do próprio Mancini. O Nicolas é uma indicação do Mancini, né? Eu acho que o Diego Souza acho que foi uma convicção também, não sei se do Mancini, mas depende da própria direção ali, que acabou dispensando e recontratou. Então, isso que tu me explicou é quando não há uma indicação, quando há uma busca específica. Quando né? há indicação, tá? A indicação ela é submetida num processo inverso a esse que eu coloquei, quando o executivo ele leva para o CDD e diz assim, olha, eu quero lateral direito, né, com estes perfis aqui, né, e eu já te indico para tu olhar, se não tiver na tua lista, o Duda, que é um jogador que agrada a nossa comissão técnica. E aí ele é feito também uma análise pela equipe técnica para verificar se ele se adequa a essas situações, e o processo de decisão é coletivo entre a vice-presidente de futebol, a diretoria de futebol, o executivo de futebol e a comissão técnica, dentro de um contexto orçamentário que eles têm de autonomia para trabalhar. Tá, e onde é que entra o Amodeu nessa história? O Amodeu entra quando a gente está sem o contexto de autonomia orçamentária, né, e para definição de fluxo de caixa, aí eu participo junto com a comissão técnica, né, com a vice-presidência de futebol, com o executivo, com a diretoria de futebol e muitas vezes com a presidência em conjunto, dependendo da magnitude, para que a gente veja a adequação disso do ponto de vista orçamentário, ou seja, quanto a gente pode pagar, de que forma nós vamos pagar, qual é o fluxo de caixa que eu vou pagar, não é 3 parcelas mês que vem, no seguinte, no subsequente, é 3 parcelas anuais ou é 3 parcelas semestrais, é esse, aquele ajuste de valor. É importante dizer que o papel do CEO é de prover os recursos dentro da disponibilidade que a gente tem, mas jamais de indicar o atleta. Né? Então, não, mas tu não dá palpite, porra, eu não vou pagar isso aqui pro fulano. Eu vou te dizer assim, eu posso ter a minha opinião, mas a minha opinião não influencia e não pode influenciar no processo de contratação. Porque mas aqui entre nós, tu dá a tua opinião, né?
Nós vamos pagar meio milhão pro fulano? Não. Todos nós damos a nossa opinião, né? Todos nós temos um pouco de treinador, né? Mas assim, eu não deixo que a minha opinião influencie a minha recomendação. Né? Esse é um ponto extremamente importante. E do ponto de vista técnico, quem decide se é o jogador A, né? Se é o Duda ou o Amodeu que vai ser contratado, é o departamento de futebol e não o CEO. Mas tu veta a contratação. Não a pessoa do Amodeu. Do ponto de vista técnico, não. Não, evidente que não. Mas do ponto de vista financeiro, sim. Tipo assim, vou fazer um cenário. Não quero dar nomes. Temos o centroavante X. Cara, o teto o Grêmio deve ter um teto hoje a pagar. Sei lá quanto é que é o teto do Grêmio hoje. Mas assim, o cara tá pedindo 400. A gente só pode pagar 200. Não vamos pagar. Não, mas os caras precisam dessa característica que eu não tenho. Tô simulando o diálogo que acredito que aconteça. Mas ele acontece. Pode ao final chegar de a gente não encontrar condições de contratação, mas o que a gente faz todos os dias é quebrar a cabeça para encontrar uma forma de contratar as indicações que são trazidas pelo departamento de futebol. Só que muitas vezes pode ser que os valores eles sejam absolutamente incompatíveis com aquela nossa capacidade de pagar os compromissos. E lembra lá no início que uma das diretrizes da gestão é, cara, mantém o orçamento em dia, mantém a folha em dia e mantém os impostos aí todos em dia. Então também não posso ser irresponsável, né, a ponto de dizer o seguinte, vou pagar 1 milhão para o Duda, né, e depois vou comprar o Duda por mais 10 milhões e vou pagar essa ou daquela forma, se daqui 3 meses eu não tenho fonte de recurso para continuar pagando 100% dos salários em dia. Eu vou ser agradecido, né? Todos vão me agradecer no primeiro dia, mas a partir do 4º mês eu virei o vilão da história de novo, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio para isso. Então, muitas vezes, como na nossa vida pessoal, cara, não consigo pagar esse 1 milhão aqui. Mas quem sabe se a gente ajustar aqui, abrir mão disso, deixar de sair para jantar, não for viajar, eu consigo pagar esse 1 milhão dessa e daquela forma. Então, a gente trabalha nesse sentido. E via de regra, a gente acaba chegando a um equilíbrio e encontrando uma alternativa para poder atender as demandas que são trazidas pelo futebol. Com tudo isso que tu me explicou, era impossível manter o Douglas Costa no Grêmio? O Douglas Costa, eu acho que é uma conjuntura maior, o investimento que nos fez trazer o Douglas Costa, né? Ele tinha uma remuneração importante para os padrões do clube, né? E nós teríamos que fazer outros exercícios, outras análises, eventualmente, para manter o Douglas Costa. Mas aí ele teve essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Nós sentamos, conversamos e chegamos a um denominador comum para que ele seguisse a sua carreira e para que o Grêmio também pudesse ter um pouco mais de tranquilidade do ponto de vista financeiro, mas naturalmente sem ter um atleta com a qualidade que o Douglas Costa tem, que ela é inegável, né? Eu entendo, e eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, ele em um determinado momento lá, postou, cara, vou ficar no Grêmio, vou ficar no Grêmio. Aí a torcida entende, bom, esse cara vai ficar no Grêmio, né? E aí se rescinde o contrato, né? E aí ele busca, foi uma oportunidade, não sei se foi ele que buscou, se o Los Angeles veio, enfim, foi. Mas eu tenho certeza que ele era um cara que era caro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, todo mundo sabe, não sei o valor do salário dele, mas ele era caro. A pergunta que se impõe era essa, se entendeu que não valeria a pena o tal esforço orçamentário, né, que a gente está falando aqui, versus entrega técnica. Imagino eu. Então, por isso que é algo complexo de todas as áreas. Eu estou respondendo a minha pergunta? Eu acho que tu pode... Uma das respostas para a tua pergunta pode ser essa. Tá? Não necessariamente a conclusão foi essa, da gente fazer uma análise de valor por dinheiro, que eu chamo de custo-benefício, entendeu? Nós não chegamos em nenhum momento a dizer o seguinte, olha, cara, por isso daqui não vale a pena manter e tal, até porque ele tinha uma oportunidade, ele também, naquela ocasião, sensível à situação que o clube está vivendo, com essa outra oportunidade, que também é interessante para ele, né? A gente chegou a um denominador comum entendendo que seria melhor, né, para todas as partes envolvidas que ele seguisse a sua carreira lá nos Estados Unidos e que o Grêmio, então, fizesse as suas opções e seguisse sem... E tu pode dizer como é que se ficou esse acordo com o Douglas Costa? Em linhas gerais, tá, eu posso te dizer, a gente acertou uma determinada remuneração mensal com o Douglas, tá, cujos valores eu vou
preferi manter reservados. Tá? Só que ao longo do contrato até 2023, até o final do ano de 2023. Então, de junho de 21 até dezembro de 23, ele teria uma remuneração mensal de X. Tá. Só que para fins de organização do fluxo de caixa do Grêmio, o que nós combinamos com ele? Que nós pagaríamos a cada período de tempo um salário X menos tanto. Ou seja, ele tinha direito a receber X, mas ele receberia um salário de X menos tanto. Tá? Números hipotéticos, vamos imaginar que fosse 100 e a gente diz o seguinte, nós vamos te pagar 50 reais por mês de salário. Ao final de cada período de X meses, nós vamos te pagar a título de bônus e a título de luvas um reforço da diferença entre o valor X e o valor que a gente está te pagando. Quando a gente chegou ao acordo de rescisão com ele, então a gente tinha um número de meses, de junho de 2021 até fevereiro de 2022, janeiro, fevereiro de 2022, existia uma diferença que contratualmente somente seria devida pelo Grêmio ao longo de 2022, mas que se referia aos meses de 2021. Então nós combinamos com ele que nós pagaríamos este valor para ele ao longo de um determinado período a partir de 2023, considerando que 2022 é um ano muito delicado para a gente. Então, muitas vezes quando se diz assim, quanto custou o Douglas Costa para o Grêmio? O Douglas Costa custou para o Grêmio o valor de remuneração que nós ajustamos com ele mensal, vezes o número de meses em que ele esteve do Grêmio. O Grêmio não vai pagar para o Douglas nenhum valor referente ao saldo do contrato dele que ele vai deixar de cumprir com o Grêmio. Essa é uma informação que eu acho que não chegou a ser bem explicada no momento ali da saída dele. A nota diz isso. A nota que o Grêmio mas publicou, acho que as pessoas não se atêm a isso. Né? E eu acho que essa é a melhor notícia para o torcedor, né? Para quem... Porque o Grêmio não vai estar pagando para ele não jogar, né? Isso. Aquela coisa ali... E outra notícia boa é que passa a pagá-lo depois de se tudo der certo, subir. Que aí o orçamento... reage, né? Isso, a nossa expectativa é essa. Né? Então acabou sendo e o objetivo do nosso acordo é esse. Né? Então acabou sendo bom para todo mundo. Acho que foi satisfatório para todo mundo. Né? Ao menos as partes, pelo jeito. A gente tem, neste programa, um quadro chamado Gimo Cupim. A perguntinha Gimo Cupim é a pergunta que eu não tenho coragem de fazer, Modeu. Mas as pessoas têm. As pessoas têm, tá bom? Então tá aqui, ó. Agradecer o pessoal da Gimo Cupim e já agradecer a todos os meus parceiros que mantêm o assado aqui toda segunda e de vez em quando nas quintas-feiras, né? Um beijo pro Rafa, que também é o meu editor, né, Rafa? Aê, grande Rafa. Então, temos o Bistec, temos a Gimo, também KTO e Brahma, que tá sempre comigo, tá beleza? A pergunta é Gimo Cupim. Deixa eu pegar aqui as perguntas Gimo Cupim. Eu não tenho coragem de te perguntar isso. Pergunta Gimo Cupim, que recentemente saiu a respeito do teu contrato. Tá? Diz que o teu contrato é secreto e tem um pessoal perguntando a respeito do teu contrato. Eu quero me dar teu contrato, é o que eu quero ver aqui. O que tem, por que teu contrato é secreto, quanto é que tu ganha, é o que queremos saber. Tá bom, vamos lá. Primeiro, o meu contrato ele é absolutamente o mesmo desde 2017, quando eu fui contratado até hoje. Tá? Então não teve nenhuma alteração. Ele jamais foi secreto, e é uma falácia dizer que o contrato é secreto. O contrato já foi objeto de análise e apreciação pelo Conselho Fiscal do Grêmio. Né? Eu acho que no primeiro semestre de 2018, o Conselho Fiscal tem a obrigação de checar essas questões, solicitou o contrato, teve acesso ao contrato, não fez nenhum apontamento negativo em relação à estrutura do contrato. Né? De lá para cá o contrato não teve nenhuma alteração. Recentemente, né, a gente teve um pedido também para análise do contrato. Né? Foi posto à disposição o contrato para que seja feita a análise do contrato, sem que haja nenhum tipo de problema. Jamais um contrato no Grêmio vai ser um contrato secreto. Entretanto, o acesso... Por que falaram isso? Não, porque o acesso aos contratos do clube, até pela sensibilidade de serem documentos, que hoje em dia é muito fácil a gente escanear, a gente tirar uma foto, rodar nas redes sociais, isso sempre... Isso é crime, né? Vazamento de dados, né? Mas isso sempre expõe, né, a imagem do clube, da pessoa e assim por diante. A gente confere acesso, a gente libera o acesso para consulta dentro do clube. Então, as pessoas que pediram, que são de uma determinada comissão do Conselho Deliberativo, elas podem ir lá e acessar o contrato. Se diz, né, que ele é secreto e que existiria remuneração de comissão, né, sobre vendas de atleta. Esse é o ponto mais importante. Como é que é de novo?
que eu teria direito de receber comissão sobre vendas de atletas. Tá. E esse é o ponto mais importante para esclarecer, tá, Duda? Porque é o seguinte, o meu contrato expressamente prevê uma remuneração fixa, que ela é exatamente a mesma desde 2017 até hoje, né? Foi objeto de análise pelo Conselho Fiscal, sem nenhum apontamento, jamais foi contestado em nenhum outro período, e uma remuneração variável baseada no atingimento de metas. E são expressamente excluídas das metas todas as receitas relativas a vendas ou empréstimos de atletas. Como também a folha do departamento de futebol profissional também ela é excluída das métricas da minha remuneração variável. Então, assim, é uma informação incorreta, não é verdadeira. Meu contrato não prevê comissão sobre venda de atletas e o meu contrato também não prevê benefícios individuais a mim caso a folha do futebol seja menor. Né? Porque a folha do futebol ela tá neutra em relação a essa situação. Então jamais eu vou forçar a venda de um atleta para ganhar uma remuneração a mais e jamais eu vou impedir a contratação de um atleta para que eu tenha remuneração variável a maior. Isso foi pensado na época da elaboração do contrato pela gestão do Grêmio, quando elaborou esse contrato, que, diga-se de passagem, era a mesma métrica do CEO anterior, do Gustavo Zanck, que me antecedeu. Meu contrato é absolutamente o mesmo. Então não tem a comissão, não tem nada de secreto, não tem nada de caixa preta, tá tudo tranquilo. Mas essa notícia surgiu até recentemente e tal. Tu sabe a razão disso? Tipo assim, cara, os caras... Ou tá falta de pauta? Gente, é difícil a gente saber por que essa pauta surgiu, né? Normalmente, a gente pode dizer assim, a gente tem que atribuir culpados e responsáveis a determinadas situações que acontecem, né? Eu só posso acreditar nisso, né, Duda? E que é bastante desagradável para a gente que está fazendo um trabalho sério, um trabalho que a gente julga responsável, né? E a gente tem uma reputação no mercado, ter esse tipo de informação incorreta sendo trazida à pauta, que afeta a imagem da gente, né? Ninguém gosta desse tipo de situação, mas posso te assegurar e está lá à disposição dos órgãos competentes do clube para análise, como sim já foi do Conselho Fiscal, né? Mas não tem nada de errado e não tem influência nenhuma de venda de atleta. Imagina, eu sei que não está no teu contrato, tu tá dizendo, mas assim, quando vende, é bom para ti, né? Porque tipo assim, opa, ou não, né, mantendo o clube bem aqui. Ou não, porque para mim... Óbvio que tecnicamente não, porque se vendeu porque o cara era bom. De novo, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu, como principal executivo do clube, sou, entre os profissionais do clube, né, o mais interessado da gente ter um time mais forte possível todo o período do tempo. Porque o que acontece? A gente vai receber mais premiação de competições, a gente vai ter mais valorização dos atletas como um todo, eu vou conseguir ter mais receita no quadro social, a gente vai conseguir ter mais patrocínios com valores melhores. Se ganha mais com toda essa bola de neve que tu tá me relatando do que com uma puta venda, né? Por isso que eu tô dizendo, não necessariamente é bom vender. Às vezes, e muitas vezes, é necessário vender para manter a operação, né, e os investimentos no futebol, né? Mas não é necessariamente o melhor caminho, né? Boa. Outra coisa que tem aqui, ó. Como tu reage às críticas dos jornalistas quando tu ouve alguma coisa e tu sabe que ela é mentira? Cara, vou te dizer assim, ó, trabalhar na função que eu trabalho, que é uma função extremamente sensível, e eu já estou nessa função há praticamente 5 anos, então é uma função que tem uma exposição muito grande, porque o Grêmio é uma das principais marcas do Rio Grande do Sul e uma das marcas mais importantes do Brasil. Então isso gera uma exposição para a pessoa que está executivamente na linha de frente muito grande. Então a gente tem que analisar com bastante tranquilidade as críticas, né, e receber as críticas bem. Muitas delas são construtivas e acaba a gente aplicando situações que vêm como críticas. Mas o que é muito ruim é quando a crítica extrapola o contexto da competência e do trabalho e passa a ter um contexto de ataque pessoal, né? Isso sim é o que me incomoda. Isso já aconteceu contigo? De verdade. Acontece sistematicamente, né? Quando a gente tem situações onde a pessoa quer criticar. A gente fracassou no futebol. O Amodeu faz parte desse processo? Faz parte desse processo. O Amodeu é incompetente?
Pode chamar o Amodeu de incompetente. O Amodeu não trabalhou direito? Pode dizer que o Amodeu não trabalhou direito. Mas aí quando começam a ter ilações a outras situações, né, como eu tive, te falei, um acidente grave, e a gente começa a ouvir, né, através de comunicadores que coincidência que o Amodeu teve um acidente exatamente na semana que tinha uma reunião importante do Conselho Deliberativo, como se fosse uma ilação de que eu tivesse simulando um acidente que foi gravíssimo para mim, porque quebrei 8 costelas e a clavícula por uma preocupação de expor aquilo que a gente faz lá no dia a dia, numa reunião. Então essas coisas são coisas que eu acho que elas ultrapassam o limite do bom jornalismo, o limite da boa crítica, e dentro do contexto do profissionalismo, do bom trabalho do jornalismo, a gente tem que aceitar as críticas. E eu sempre aceitei as críticas da melhor forma e mesmo assim não reajo a esses outros excessos que a gente tem, mas são excessos que, e aí digo vocês comunicadores, né, Duda, vocês têm uma abrangência porque são formadores de opinião, né? Então tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer uma crítica a alguém que extrapole a questão profissional e atinja a questão pessoal. Então o que de fato me incomoda, né, são essas críticas que elas não necessariamente elas são diretas, mas são veladas, né, e que são muitas vezes capciosas, né, no sentido de atender a honra, a idoneidade, né, o caráter da pessoa, porque isso a gente traz de berço e a gente convive numa sociedade, né, além de eu estar hoje CEO do Grêmio, né, eu tenho família, eu tenho atividade profissional, sou sócio de um escritório de advocacia. Sim. E tenho uma relação na sociedade. Então as pessoas, os comunicadores, não são todos, longe disso, sim, mas pontualmente em alguns casos, precisam pensar, refletir no grau de responsabilidade que eles têm e nos excessos que muitas vezes eles cometem. Mas já teve que processar alguém por isso? Tu sabe que eu sou um advogado de formação. Pois é, por isso que eu te perguntei, porque tu sabe onde isso vai na lei, né? Eu ao longo de toda a minha vida, quase 30 anos de experiência profissional, sempre me orgulhei de nunca ter tido um processo criminal, coisa da natureza, sendo autor ou réu, né? E infelizmente ao longo dos últimos 6 meses eu tive 2 ou 3 casos aí que eu precisei recorrer a medidas legais para preservar a honra, a integridade, né, da gente. Porque quando as pessoas excedem essa situação, elas não são aceitáveis e a gente não pode entender isso como um abuso, onde naquele momento houve um excesso que não era devido. Não, as pessoas têm que entender, né, os limites das críticas corretas, né, cara? Quando eu trabalhava na Gaúcha e ter que comentar diariamente, essa era uma das minhas premissas. Assim, eu tô criticando sempre o profissional. Eu tentava isso e entendia que essa era uma das... Vou comer mais um pedacinho aqui, que por não favor. Tá cru de novo. Tu acertou os 2, cara. Ah, velho, olha aí, ó. Olha aí, viu? Ele não quer crítica, é isso que ele não quer. Tchê, como é que é a tua relação com o grupo de jogadores no momento em que um dos caras, não sei, porque assim, não sei se todo jogador entende a tua função. O cara pode dizer assim, ó, é ele que não deixa eu ganhar aumento. Como é que fica a relação com o grupo de jogadores sabendo que tu é o cara que tem a caneta? É uma baita pergunta, né? A pergunta essa é outra... Não, essa foi minha. Essa me veio agora, quando tu tava falando. Mas eu vou te dizer, é bem tranquilo eu te responder isso. Cara, essa função é bem sensível mesmo. Entendeu? Imagino que é delicado. E eu acredito, inclusive, que conceitualmente no futebol, eu acho que a função do diretor executivo de futebol não deveria fazer parte da atribuição do diretor executivo de futebol a negociação de salários e remunerações de atleta. Por quê? Porque ele precisa fazer a gestão desse atleta no dia a dia. Então, se ele for trabalhar fortemente para poder encontrar o melhor equilíbrio, e não é reduzir o valor do atleta, é pagar o melhor que eu puder pagar com a certeza de que eu conseguirei pagar. Não apenas o dele, mas o de todo o grupo de jogadores. Então, assim, é sensível sim essa situação, né? Quando a gente negocia esses temas, a gente estabelece os melhores limites que a gente pode estabelecer, mas muitas vezes isso frustra a expectativa do atleta. E o atleta funcionário pode... tempo, né, Amodeu? Eu sei, o que sempre queria ganhar mais, o jogador queria ganhar mais. E o atleta pode, eventualmente, ficar chateado. Mas, se algum momento do tempo, algum deles ficou chateado, isso nunca afetou a boa relação que eu sempre tive com o grupo de jogadores. Todos, sempre, em todos os momentos, me trataram sempre com muito respeito, com muita educação, né, com muita cordialidade, entendendo os limites.
né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu passei 75 dias numa atividade que atendia um pedido do presidente numa necessidade pontual, acumulando o cargo de executivo de futebol e de CEO, que foi do dia 8 de março de 21, né, até o dia 23 de maio de 21, ou seja, até o título do Campeonato Gaúcho, né? Então eu acumulei essas duas funções nesse período, e a minha relação com o grupo de jogadores naquele momento foi a melhor possível, né? Nós convivíamos diariamente, porque eu tinha que me dividir nas duas atividades, então todos os turnos de treino eu estava lá junto com os jogadores, tanto que nós tivemos aí uma performance muito boa até aquele momento, né? E saímos campeões gaúchos. Até naquele momento eu entendi que tinha cumprido, né, satisfatoriamente aquela missão que o presidente me pediu para atuar circunstancialmente, né? Infelizmente depois disso a gente teve essa situação ruim. Foi bacana também um outro exemplo, que quando a gente foi jogar com o Ipiranga de Erechim, né, no Campeonato Gaúcho, foi a estreia do Thiago Nunes. Né? Passado. Isso, era dia do meu aniversário, né? E aí eu fui com eles para lá, e aí tem uma tradição entre os jogadores, que o jogador que está de aniversário e tal, ele sobe na cadeira, né, dá o discurso e tal. Né? Aí eu estava lá, né, naquela viagem, aí quando chegou e tal, o Amodeu tá de aniversário e tal, aí os caras começaram, deram 2 tapinhas na mesa, né? Eu digo, não tem problema, vamos lá, subimos na cadeira, falei o discurso, né? Aí foi um negócio que inclusive nos aproximou ainda mais, porque tradição é tradição, eu tô aqui também, vamos nessa e vamos para frente. Então assim, a relação com o grupo de jogadores, ela é de respeito, ela é no limite do profissionalismo, né? Porque eu também entendo que, por mais que nós sejamos amigos, nós temos uma relação profissional, e essa relação profissional ela precisa ser respeitada, né? Eu preciso olhar para o atleta como um profissional do clube, e o atleta precisa me ver também como um executivo responsável pelo clube, e cada um de nós buscando as suas funções, querendo sempre ter o melhor resultado para o clube como um todo. Tchê, tu foste executivo, como tu relataste. Tu pretende mudar de função? Porque o CEO, pelo tudo que tu está me dizendo, é uma função desgastante, né? Não que o executivo não seja, imagino que seja também. Ambas são. Até mais exposta ao público. Mas eu quero saber, tu entende que a tua função será sempre como CEO? Porque tu é do mercado, né? Vou te explicar isso. Vamos lá. Por favor. Não, termina a pergunta que daí eu queria entender, porque por tu ter sido, e né, no tempo tu foste vencedor, tu ganhou o Campeonato Gaúcho ali estando no meio, tu pode querer alçar um voo diferente. Eu vou te dizer assim, dentro da estrutura dos clubes de futebol, o executivo de futebol reporta ao CEO. Né? Então assim, para mim não seria sequer do ponto de vista profissional um downgrade? Se eu fizesse esse downgrade, né? Porque hoje eu consigo ter trânsito, consigo ter acesso, consigo participar das decisões estratégicas do futebol sem necessariamente estar lá no dia a dia do futebol. Então muitas vezes as pessoas dizem, o Amodeu tem um sonho de ser executivo de futebol. A função que eu tenho hoje me permite eu transitar, né, nas principais atividades, em conjunto com o executivo que estiver trabalhando, sem necessariamente estar lá na operação. Então não faz nenhum sentido, eu não tenho nenhuma pretensão, né, nesse aspecto. Eu fui procurado, inclusive por 2 clubes no ano passado, para uma função similar a essa, que era uma mescla de executivo com CEO, né, e prontamente disse, eu estou executivo no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Por quê? Porque sou gremista, né, e aproveitei as minhas experiências profissionais como executivo e aceitei um convite que recebi do presidente Romildo e do Conselho de Administração para ser executivo do meu clube do coração. Então eu não pretendo, né, terminando agora a gestão e eu cumprindo o meu papel, até o final do ano. Meu compromisso, né, com a gestão, meu contrato ele pode ser rescindido agora para eu ir embora amanhã, tá? A critério do clube. Mas o meu compromisso com a gestão até o final do ano, se assim a gestão quiser, né? E estão desde o primeiro dia até hoje, sempre com o meu cargo à sua disposição, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam, o teu cargo, estou colocando meu cargo à disposição. Meu cargo sempre teve à disposição, né, de quem me contrata. Então o meu compromisso é esse, eu espero terminar o compromisso, seja no momento final, seja em qualquer momento que
o conselho assim decida, né? E retomar a minha atividade profissional. Eu sou advogado, né, de formação, tenho um escritório de advocacia, sou sócio de um escritório de advocacia, já faz praticamente 5 anos que estou afastado das atividades cotidianas do meu escritório. A minha sócia, nossa relação foi de altos e baixos nesse período por conta da minha ausência, Carlos? né? Carlos, cadê tu? Mas enfim, então essa é a minha visão. Eu não pretendo ser um executivo de futebol, né? Não pretendo sequer continuar como CEO do clube de futebol. Vou voltar para as minhas atividades. A gente tem um marco novo aí no futebol profissional, que é a questão das SAFs. Né? O meu escritório atua fundamentalmente com direito societário e processos de fusões e aquisições, e as SAFs nada mais são do que um segmento do direito societário e do processo de fusões e aquisições. Eu posso vir num momento futuro a expandir a atuação do meu escritório, aproveitando a minha experiência e conhecimento de futebol, com a minha aptidão técnico-jurídica, né, para prestar serviço a outros clubes, não ao Grêmio, por óbvio, até porque teve uma polêmica também semana passada sobre uma comissão que foi criada, né, prestar serviço para investidores que queiram investir em clubes e para clubes que queiram se preparar para captar um investimento. Mas não pretendo não ser executivo e também não pretendo ter atividade política dentro do clube. Esse é um ponto importante, Duda. Tá? Por favor. Não me perguntou, mas eu acho que é legal para poder esclarecer. Eu sou egresso da vida política do clube. Sim, eu tinha lá eu fui secretário-geral do Conselho Deliberativo de 2013 a 2016, então compus a mesa deliberativa do Conselho, né? A mesa diretora do Conselho Deliberativo como secretário. Depois, no primeiro semestre de 2017, eu atuei como secretário do Conselho de Administração, ou seja, da diretoria do clube, e a partir do segundo semestre de 2017, eu aceitei um convite para me tornar executivo e me exonerei por completo das atividades políticas do clube. Tá? Em 2019, renovei um mandato como conselheiro do clube, mas esse mandato está suspenso, porque é por estatuto proibido que a pessoa exerça as duas funções. Então, muitas vezes se diz, o Amodeu, ele é executivo e exerce atividade política. De jeito nenhum, meu mandato está suspenso no Conselho Deliberativo e eu não exerço nenhuma atividade política porque eu tenho uma compreensão exata de que a minha função é executiva. E acho que consegui ficar durante, até esse momento, 5 anos praticamente como executivo principal do Grêmio nessa função, por ser egresso também do mundo político e ter a compreensão de que todas as decisões que a gente toma refletem de um aspecto político. E que muitas vezes uma decisão que numa empresa tu toma em 30 segundos, por vezes num clube, pode ser que tu demande 2 meses para tomar, ou pode ser até mesmo que tu não possa tomá-la por conta dos reflexos todos do ambiente que tu está inserido. Deixa eu te perguntar, esse negócio da SAF, tá? A gente chegou para ficar, né? A gente já tem 2 bons exemplos, que é o Cruzeiro e o Botafogo. Existe alguma chance que foi essa comissão aí que foi criada, e falando não atualmente, tu estando lá dentro, tu acha que o Grêmio teria condição de vir a virar uma sociedade anônima de futebol? Tá, eu vou te responder de uma forma geral, tá, Duda? Eu gostaria de evitar a polêmica de falar sobre o Grêmio para não entrar numa discussão que houve na semana passada, até porque esse é um tema afeta o Conselho Deliberativo, que transcende a minha situação. Sim. Mas eu posso te dizer assim, tu comentaste, nós temos 2 bons exemplos de SAF. Até agora. Eu vou te dizer assim, eu diria que são 2, abre aspas, maus exemplos de SAF. Por que eu quero dizer isso? Porque eles estavam fodidos. Porque a SAF foi vista como uma tábua de salvação para aqueles 2 clubes que estavam numa situação financeira absolutamente debilitada, né, e caótica. Tá? Mas a lei que foi promulgada em agosto do ano passado, tá, estabelece um novo marco no Brasil. A gente tem várias SAFs sendo constituídas de clubes de médio e pequeno porte, tá? E a lei da SAF te dá N oportunidades para que o clube continue sendo dos seus sócios e que este clube tenha uma SAF da qual ele é sócio e que ele capture investidores que serão eventualmente minoritários, ou seja, o comando
pode segue sendo seguindo societário dos sócios do clube e assim por diante. E cria uma fonte de financiamento que antes não existia. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Até 2015, a gente tinha na legislação da FIFA, no regulamento da FIFA, uma permissão para que terceiros investissem em direitos econômicos de atletas. Era o chamado TPO. Né? E esse TPO, em 2015 em diante, foi vedado pela FIFA. Mas isso era uma fonte de recursos que os clubes tinham. Então, assim, eu não tenho dinheiro, eu vou lá e vendo 10% do Duda, vendo 15% do outro, capto um dinheiro para poder rodar. É que se fatiou muito o jogador na época. De 2015, aí tem o exagero, né? De 2015 em diante, isso não foi mais permitido. Né? Agora, com a SAF, se você coloca o departamento de futebol profissional dentro de uma SAF, que vai ficar sob a propriedade do clube, tu pode ter terceiros investidores que vão participar para poder participar indiretamente dos direitos econômicos daqueles atletas que estão ali dentro. E aí esse investidor não vai correr o risco num único atleta, e ele vai ter uma cesta de atletas lá dentro que ele vai poder investir, alguns vão dar certo, outros não vão dar certo, ele pode ter resultado. Isso é um dos exemplos que tu pode investir num fundo e não num papel. Exatamente, N outros casos. Mas isso somente será bem sucedido ou mal sucedido no Brasil se houver uma ruptura cultural muito importante. Clubes de grande porte como Grêmio, Flamengo, né, e que estejam economicamente estabilizados, né, dificilmente conseguirão vencer num curto prazo uma barreira cultural nesse sentido. Então não vejo, né, olhando para o Grêmio, nenhuma possibilidade de num espaço de curto ou médio prazo que se trate desse assunto com o objetivo de constituir uma situação dessa natureza. Mas também acho que é fundamental analisar e entender o marco regulatório onde a gente está inserido, porque os nossos concorrentes, eles podem vir a SAF, né? E que vantagem eles vão ter e que ameaças isso vai trazer para a gente. Então, essa é a questão da SAF que eu vejo Uma outra hoje. questão que eu acho que o pessoal certamente quer saber é o raio da Arena. Tá. Travou esse negócio. A Arena, né, eu entrevistei o Romildo em janeiro do ano passado, tá? Essa entrevista tá no meu canal. Ele falou assim, olha, Duda, a gente nunca esteve tão perto, acho que no aniversário do Grêmio a gente vai anunciar. Isso seria setembro de 2021, certo? Então eu te confesso, eu nunca mais ouvi falar, pode ser ignorância minha, de repente não cliquei no link certo, alguém tá falando e eu não tô ouvindo. Dá um F5 aí pra nós, o que tá acontecendo hoje? Primeiro, março de 2022, como é que tá a situação do Grêmio versus Arena? Primeiro, o que o presidente te informou naquela ocasião correspondia 100% com a realidade que a gente tinha naquele momento. Entretanto, esse é um negócio que é extremamente complexo e é um negócio que ele tem 10 ou 11 atores nesse contexto. Desde bancos, que são credores da Arena, a Arena, a OAS, a Caragunes, que é a empresa aquela que faz os prédios ali, mais o Grêmio, mais o Ministério Público, através de uma ação que o Ministério Público tem contra a Arena, né? O município de Porto Alegre, no que se refere às obras ambientais. Então, assim, são muitos interesses que precisam ser acomodados para que se encontre um acordo. Em abril desse ano, chegou-se a um acordo... Abril de 2021. Não, isso. Tá. De 2021, desculpe. Se chegou a um acordo, tá, numa ação que o Ministério Público move contra a Arena, né, e outras empresas, para resolver a questão do entorno da Arena. Mas aquele acordo somente terá validade se nós conseguirmos chegar junto à Arena, aos bancos e aos demais atores, a uma solução para antecipar a gestão da Arena pelo Grêmio, né, e permitir que a troca das chaves, como a gente chama, que é a troca dos registros imobiliários da Arena e do Olímpico, aconteça. Entretanto, fatos novos surgiram de abril de 2021 até agora, né, que trouxeram elementos que complicam e muito a solução que nós havíamos já estabelecido com todas as demais partes nesse contexto. E são motivadores que estão alheios à vontade do Grêmio. O Grêmio segue integralmente cumprindo tudo aquilo que a gente combinou, fazendo diligências, fazendo análises, mas existem elementos novos, né, que aconteceram que dificultaram muito a conclusão desse negócio até esse momento. Sem que eu tenha uma perspectiva para te dizer, né, de como esse assunto vai se desenvolver nos próximos 2 ou 3 meses. Que loucura, tia.
Então o Olímpico vai seguir lá, paradinho. É uma das alternativas, caso a gente não consiga superar esses obstáculos que aconteceram, né? Isso pode sim, infelizmente, ser uma alternativa, porque afinal de contas é uma deterioração do patrimônio muito grande. Muito grande. Né? E que prejudica aquela região, prejudica a questão urbanística de Porto Alegre, né? E o nosso próprio orgulho gremista, né? Quando a gente passa por lá. Cada vez que a gente passa lá é uma facadinha. Né? Olha ali como é que tá. E de como era bom, né? Era muito bom, pô, tá louco. A Arena já ganhou, né? Pelos títulos e tal, essa alma, assim, a gente demorou um pouco, mas eu já me sinto muito em casa na Arena. Mas óbvio, quando tu te muda, ainda não é tua casa, né? Mas hoje, eu particularmente me sinto muito bem na Arena. Eu adoro, conheço agora já todos os cantos. Né? No início a gente andava meio perdido, assim, né? Tu fica no outro lado da rua. Eu fico na Arena. O teu escritório é dentro da Arena ali. É dentro da Arena. Ali na Gold, ali, ali atrás. Isso, na frente da tribuna presidencial, à esquerda, né? Teu escritório a gente ali. Tem toda a área administrativa do clube, fica ali. O outro lado da rua é apenas a área técnica. A gente tem várias sedes, né, Duda? A gente tem a Arena, a gente tem o Olímpico ainda fazendo a manutenção predial que é possível fazer lá. Quanto é que gasta no mês o Olímpico, Patinho? Cara, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas pode girar em torno de 50 mil reais em termos de... segurança, imagino eu. De segurança, né? De segurança. Tá. O que a gente tem? O CT de Eldorado, né? Que por sinal a gente fez uma obra lá no CT de Eldorado, que eu não sei se tu tivesse a oportunidade de ainda conhecer. Não fui, vi por fotos. Tem que ir lá ver, né? A pré-temporada do futebol profissional esse ano, uma boa parte dela foi lá. Os jogadores ficaram encantados, né, com a estrutura, né, academia nova, a área de saúde toda nova. Eu vi que o Douglas postou a foto dele. Todos os alojamentos, os dormitórios todos novos, campos de treinos muito bom. A gente colocou iluminação naquele campo lá do estádio de Eldorado. Então, vale a pena conhecer, cara. Tá convidado, quando tu quiser me liga, a gente vai lá. Obrigado. O Francesco nos recebe lá com a equipe dele para fazer a visita. Então tem a Arena, o Olímpico, a gente tem o CT de Eldorado, a gente tem o CT do Cristal, onde a escola está lá com um trabalho também importante, onde a gente investiu também num campo sintético para dar mais conforto lá para os meninos, né? A gente tem o futebol feminino lá em Gravataí, né? A gente criou, né? Que recentemente foram criou muito um bem, contrato lá onde a gente alugou por um determinado período de anos, né, o estádio do Cerâmica para que elas pudessem ter a casa das gurias do Grêmio, né? Então tem toda essa estrutura. A gente tem também o CT profissional propriamente dito, onde se treina ali, o IGT e a Ilha. Ou seja, nós temos diferentes sedes. IGT e a Ilha, desculpa. O IGT, que é o Instituto Geração Tricolor, que é onde a gente trabalha com crianças carentes do entorno da arena. Então tem cerca de 50 crianças que são atendidas, então elas vão para lá, tem uma série de atividades, né, ao longo do dia, refeições. Então são crianças em uma situação de vulnerabilidade importante, que a gente tem esse braço social junto com o Departamento de Responsabilidade Social do clube. E a Ilha, né? A gente tem uma sede na Ilha do Grêmio, que está passando aí por uma série de melhorias. Ilha do Grêmio, cara? Né? A Ilha do Grêmio aqui no Jacuí é um cara, que ignorância, uma unidade, eu não sabia disso. Uma unidade campestre, né? Pode se dizer assim, né? Mas tem lá um galpão com churrasqueira, tipo com churrasqueira, com uma área verde, com um campo lá. Está passando por uma série de melhorias, né? Então temos todas essas áreas. O sócio pode ir isso aí? Pode. Tu tá de sacanagem. Imagina, vamos gravar um assado da Ilha do Grêmio. É isso aí, é uma boa. Tá bom, eu fiquei curioso. Então tu tem duas missões, conhecer a obra do CT de Eldorado e tem que conhecer a Ilha do Grêmio. Tá? Muito bom. Cara, deixa eu te dar um presente. Mas aí a Ilha do Grêmio eu vou pedir pro Cláudio, que é o responsável, né? O Cláudio Medeiros, que está na liderança desse processo, para que ele possa te acompanhar e te receber lá. Velho. Cara, juro por Deus, eu não sabia que o Grêmio tinha uma ilha aqui próxima. É próxima à região ali onde está a arena ali mesmo. Isso. Cara, que legal, velho. Que coisa. Olha aqui, ó, deixa eu te dar um presentinho que a Gimo dá para todos os nossos convidados. Carlos Amodeu, acho que foi uma entrevista muito legal, velho. Fiquei muito contente, porque é raro a gente poder sanar dúvidas de alguém tão próximo à área mais importante do clube, que é o futebol,
né? Recebi o Denis há um tempo atrás. Tô querendo ouvir muito o Romildo, a torcida me pede muito o Romildo. Vamos ver se em breve o presidente vem, mas aqui, tá? Por gentileza, tá? Legal. Esse regalo aí da Gimo. Deixa eu abrir aqui, né, cara, para ver o que é. Para ver o que é, né? Não vale vários. só. Não vai, ali, tem vários produtos da legais. Gimo. Muito bom. E aí depois tu vai poder levar para casa Muito bom, todos cara. os. Muito Tem obrigado. esses daqui, desengordurante, multisuperfície, tem um paninho. Tem até um álcool gel 70 aqui, ó, modelo, vai. Vamos lá que a gente acha que a pandemia passou, mas não a gente passou, tem que se cuidar, não né, cara? passou. Aliás, falar em pandemia, o Denis me largou um caô aqui esses dias. Aquela apresentação de cadeira de praia lá. Disse, não, é por causa da pandemia. Eu falei, não, Denis, tá. Aqui tu pode Mas tem uma mim. explicação, ele detalhou para ti? Ele falou que era da pandemia, que os caras... Não, é que o que acontece? Ali, eu inclusive não estava porque eu estava me recuperando do Covid, do meu acidente, tá? Do meu acidente. Mas o que Aliás, acontece? se tu te recuperasse bem, pô, se tu quebrou a clavícula, tu tá falando assim, ó. São 2 meses e uma semana agora. Porra, eu já tô, graças tu ficou a Deus, aqui, paradinho. Graças a Deus com vida normal. Sim. Eu já operei o ombro, eu sei como é que é, um inferno. Assim. Mas o problema são as costelas, né? A gente tem 12, eu quebrei 8, né? Então sobraram 4. Tu respira e doía tudo. Doía só quando respirava, né? Não respirava, não doía. Mas o que acontece? Naquele dia, né, o pessoal organizou tudo para que todos os atletas pudessem estar ali presentes. Tá. E aí foi feita toda uma bateria de exames de Covid, né? E alguns atletas tiveram no contraturno, se não me engano, o diagnóstico de Covid. Como eles não estavam presentes na apresentação, aquelas cadeiras ficaram vagas, né, com um contexto, né, de dizer o seguinte, esta cadeira era para ser dos atletas que estavam com Covid, mas como a percepção nesse momento, como eu te falei um pouquinho antes, sim, é de que está tudo errado, né? Esse tema também explodiu dentro desse contexto e a gente, de novo, compreende, né? Tá tudo dentro do script, mas tinha uma razão para isso. Então, nesse caso específico, o Denis não te passou o caô. O Denis não passou o caô. Denis, às vezes tu me passa caô, hein, meu? Dessa vez não, então não foi. Cara, muito obrigado, velho. Legal, cara. Fiquei obrigado pelo convite. De verdade, velho. Espero que o pessoal tenha gostado e tenha podido compreender um pouquinho mais do papel que a gente faz lá dentro do Grêmio. Sempre que tu quiser, vou estar à tua disposição aí pra gente bater um papo. Cara, fiquei muito feliz mesmo, espero que a galera tenha gostado. Comenta aí o que tu achou, tenho certeza que o Amodeu vai acabar e vai ficar... Vamos ver o que os caras comentaram aqui, senão eu pego e mando pra ele, tá? Então comenta aí, de repente tem alguma coisa interessante. Cara, surgiu essa dúvida aqui, o que houve? Dá pra responder em algum outro momento e tudo mais, porque certamente, não só a torcida do Grêmio, cara, é uma função que relativamente nova no futebol. O futebol do Grêmio tem 120 anos. Há quanto tempo tem um CEO dentro do clube? 20 anos, quem sabe? Não sei se antes dos anos 2000 tinha. Então é uma função nova, né? E de extrema importância, meu. Fiquei muito feliz, velho. E espero que tenha agradado a todos aí com essa entrevista. Te inscreve no canal, tá? Não adianta só olhar. Te inscreve aí, comenta, deixa teu like. E já sabe, tem assado para toda segunda e de vez em quando umas quintas-feiras. Amodeu? De novo. Valeu. Carne tava boa? Tava ótima. Né? Não tô servindo de puxa-saco dele, tava bom mesmo. Não tava crua, né? Não, mas eu já vi algumas vezes aqui crua, né? E eu vou te dizer o seguinte, né? Ontem eu falei com o Kahneman e disse, amanhã eu vou lá no Duda. Ele diz 2 coisas pro Duda. Primeiro, para ele botar mais carne, que eu saí de lá com fome. E segundo, que a carne tava crua. Viralizou o meme, mas tá de boa. Gente, até o próximo assado, tamo junto, tá? Tchau.